Olha só, eu acredito que muito mais importante do que a gente nascer e viver é a gente morrer e renascer. Pois se a gente morrer e renascer em vida, é sinal que a gente mudou alguma coisa na nossa jornada. É sinal que a gente mudou o caminho que estava sendo seguido. Eu acho que é exatamente por isso que a gente veio pra cá. Vim apanhar, porque apanhando a gente aprende, mas depois voltar e recalcular a rota, porque é realmente a tua verdade, porque é realmente teu. Neste vídeo, eu quero propor para vocês um desafio de 30 dias fazendo todo um renascimento e eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Na real, será um desafio que eu vou cumprir e vou documentar aqui no meu canal do YouTube para vocês irem assistindo junto comigo. Porém, se vocês quiserem, gostarem da ideia, vocês podem se inspirar e fazer também aí junto comigo e a gente ir fazendo todo mundo junto, um grande mousse. Vem comigo pro vídeo de hoje. Eu vou começar falando sobre qual é o simbolismo desse renascimento, tanto a parte simbólica quanto a parte realmente, ação que a gente vai fazer aqui neste desafio de transformação. O significado simbólico do renascimento pode ser bastante visto na Bíblia, que fala sobre o batismo. E aqui eu não quero trazer a Bíblia para vocês como aquelas pastoras do culto de jovens que vai falar para vocês aceite Jesus Cristo, que não sei o que. Não, gente, não. Eu acho que eu sou tudo menos esse estereótipo de cristão que é não sei o que bota a Bíblia embaixo do braço, vai pregar na praça. Eu acho que, na real, a gente ter uma espiritualidade é muito mais sobre a nossa relação com algo superior, com algo sagrado, do que ficar pregando e mostrando pra Deus e o mundo, nossa, olha só como eu sou exemplar, que não sei o que, mas por dentro tá o quê? Vazio. Não tem essa relação com o sagrado de fato. Prega muito-se a fé, porém não vive-se a fé. Então eu não faço parte de nenhuma igreja, porém a Bíblia, ela é um livro muito interessante, que tem muitos ensinamentos que se você catar para entender alguns e colocar na sua vida, você vai ver que realmente quer dizer alguma parada, que não é só tão uma coisa dogmática da qual a igreja fala que a gente deve seguir, mas que realmente tem alguma lógica, realmente tem algum princípio do qual foi criado aquilo. Até porque Jesus Cristo era um divo, então ele deixou um monte de ensinamentos pra gente para usarmos na nossa vida. E um desses ensinamentos é sobre o batismo. Toda a parábola de quando ele foi batizado por João Batista. E no batismo, nada mais é do que uma mudança, né? Tipo assim, você era a sua antiga versão e nessa antiga versão você tinha os teus problemas, os teus pecados, como costumeiro falar, você tinha os seus pecados, porém quando você se batiza nas águas, você limpa todo o pecado e você nasce uma pessoa nova. E esse é basicamente uma metáfora. Quando a gente é a nossa antiga versão, antes de nos batizarmos, nada mais é como se a gente fosse aquela versão contaminada pelo mundo, porque tem muito essa cultura de pegar e falar, não viva no mundo, mas procure o reino dos céus. Viver no mundo não é você não ir para festas, você não beijar na boca, você ser sagrado e virar uma freira. Não é sobre isso que estava falando não viver no mundo. Claro que não. Eu acho que Deus tem coisas mais importantes para cuidar do que ficar cuidando se você bebeu ou não, se você foi festeiro ou não. Então, viver no mundo nada mais é do que você ficar apegado às coisas materiais, às circunstâncias materiais que muitas vezes podem te deixar para baixo, preocupado e muito mal. Pode te deixar fechado num cubículo quase infernal dentro da sua cabeça. Como assim, Dayana? Situações ruins na sua vida. Eu tô sem emprego, tô endividado. Isso pode meio que ser um inferno para mim. Então eu começo a ficar preocupada, com medo, desesperada e paro de viver normalmente, entro em um estado de sobrevivência da qual eu não consigo mais viver tranquilamente, senão pensando na preocupação das contas para pagar. Isso, basicamente, é você viver no mundo, porque você tá deixando com que as coisas do mundo ao teu redor surjam influência sobre você. Então aqui você se contamina pelo pecado do mundo porque você está vivendo no mundo. E quais seriam esses pecados? Os pecados é aquilo que faz você mesmo mal.
ou seja, os teus pensamentos e os teus sentimentos ruins, negativos, que te prejudicam. Então, os pecados da sua antiga versão que está no mundo, ele nada mais é do que medo, depressão, ansiedade, angústia, preocupação, desespero, tudo isso que a gente tem como emoções e pensamentos de baixa vibração, que a gente fica, um jeito quase animalesco, a gente esquece de viver e fica, preocupado e não consegue pensar nada mais além do que essa necessidade de sobrevivência e a gente fica maluco mesmo. Então, os pecados nada mais são do que as tuas próprias condenações contigo mesmo, pensando e sentindo de forma negativa, porque você ainda está preso nas circunstâncias do mundo, no que o mundo está te dizendo. Então, nada mais é do que você sair dessa antiga identidade que foi criada pelas circunstâncias ao teu redor, das pessoas que você cresceu ao seu lado, da cultura e do ambiente onde você nasceu e cresceu, e que muitas vezes colocaram em você histórias, crenças e dogmas que você não é capaz o bastante, que conseguir tal coisa é muito difícil. É você pegar essa identidade criada pelo mundo e você se batizar, ou seja, você limpar tudo isso, você deixar com que morra, com que tudo isso vá embora, e você nascer para o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus, o que é o reino dos céus? Eu morrer é quando a gente bater a botas e ir pro paraíso, como as pessoas têm o costume de pensar? Não. É a gente, literalmente, renascer no reino dos céus em vida. Entendendo que o próprio Criador já está dentro de nós e que a todo instante Ele está nos dando tudo o que a gente pede. Não existe escassez nesse mundo. Tudo que a gente pede, Ele dá. Só que aí vai depender o que você está pedindo. Porque Ele dá em abundância. O Criador sempre vai dar todas as coisas, sempre vai nutrir todas as coisas em plena abundância. Então, se você tiver medo, você tá pedindo medo, Ele vai te dar medo em abundância. Porque só existe abundância. Se você acredita que o mundo é escasso, Ele vai te dar escassez em abundância. Então, até mesmo a tua crença de escassez vai estar sendo abundante, porque só existe abundância. E tem todo um monte de fundamentos que vocês precisam entender, que eu não vou conseguir explicar aqui só nessa introdução desse vídeo, mas basicamente é você entender que peça e Deus te dará. Peça acreditando que você já tem e você o terá, o todo te dará, porque você faz parte do todo, você está um com toda a criação, então você tem esse poder de criar a sua vida também. E basicamente esse é o reino dos céus, ou seja, o batismo nada mais é do que você sair daquela sua identidade que acreditava que você não tinha poder para nada, que você era apenas uma pobre lascada nas circunstâncias da sua vida, morrer para isso, largar essa identidade e começar a entender a tua responsabilidade de criação na sua vida. Então, é você começar a criar conscientemente as coisas da sua vida, entendendo que você faz parte do Criador, que você é um com o próprio Criador e todas as coisas criadas. Então, não existe solidão, não existe essa de que você foi jogado no mundo e tá sozinho e que tem que se virar. Não, a vida sempre vai estar te abrindo os caminhos. E você se batizar nada mais é do que essa passagem do chumbo para o ouro. Então você deixa morrer todos aqueles pecados, você deixa aí todos aqueles pensamentos e sentimentos negativos que te aprisionavam naqueles hábitos antigos, destrutivos que você tinha contigo mesma, e você solta isso e nasce como uma nova pessoa, aberta para coisas positivas, começando a ver a vida como uma coisa abundante, com várias oportunidades para você, vendo que a vida está do teu lado, que você não tá sozinho e que ela vai abrir as portas para ti. E você começar a confiar nisso. Porque quando você começa a confiar, você começa a viver uma vida mais tranquila. Você não precisa ficar o tempo todo com medo, desesperado. E você começa a confiar mais em Deus. Isso é ter fé de verdade. Isso é você viver a espiritualidade de verdade. Não é você ir lá na igreja uma vez por semana, sentar sua bunda no banco, falar que tá indo na igreja, falar que é cristão, mas no dia a dia, quando você precisa ter um pingo de esperança, quando você precisa ter um pingo de convicção, de confiança em Deus, em algo maior, que as coisas vão dar certo pra você, você não consegue confiar.
é meio em vão, sabe? Você faz todo o papel de mostrar-se sendo, mas você não tem essa presença na sua vida. Então, esse é o simbolismo do renascimento, o simbolismo do batismo. É você morrer, aquela sua antiga versão que é condenada pelo mundo, e nascer como alguém que está criando junto, que tem uma postura ativa na criação da sua vida. E isso basicamente é o renascimento, a transformação, que é o que eu estou propondo aqui com vocês, que é basicamente o que eu vou fazer e documentar aqui para vocês no meu canal. E como é que vai funcionar isso, Dayana? Bem, eu li o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e esse livro é sensacional para quem tá com essa ideia de transformação e renascimento, porque ele fala basicamente o manual da reprogramação mental. Então, eu li o livro, passei para os meus queridos da comunidade, para os meus alunos da comunidade lerem também, e eu tava fazendo os encontros de discutir sobre o livro, tudo que a gente tá aprendendo. Se você quiser fazer parte, é de graça, o link tá aqui na descrição, então entre lá, que quase sempre a gente tá tendo esses encontros para discutir sobre o livro. E este livro em específico, eu peguei, estudei, li umas 3 vezes e eu entendi que, ele vai falar no livro, né, o Dr. Joe Dispenza, que toda a nossa criação de identidade, ela é formada nos hábitos. É a nossa parte subconsciente que guarda todos os esquemas que a gente tem de ser como nós somos. Ou seja, basicamente, se você tem o hábito, por exemplo, de correr, de treinar, você tem esse hábito, você faz tantas vezes, você repete tantas vezes, que ele vai se tornar automático. E logo ele tornando-se automático, ele vai começar a ser parte de quem você é, da sua autopercepção de si mesmo, do seu autoconceito, de quem você acredita ser. Então, é tão automático você fazer isso, que isso faz parte de quem você é. E a sua identidade é formada dessa forma. Hábitos do jeito de se falar, de se comunicar, se portar, se vestir, de se expressar, de pensar, tudo o que você faz é formado por hábitos. Então, seja hábitos grandes, hábitos pequenos, você fez tanto, repetiu tanto essas mesmas formas de ser, de pensar e de sentir, que você acaba identificando estes hábitos com quem você é. E aqui você cria a sua identidade. E é basicamente dessa forma que a gente foi se moldado pelo ambiente. Então, se você viveu em uma casa onde as pessoas eram muito explosivas, por exemplo, você tem também essa predisposição a ser uma pessoa mais reativa à realidade, ao mundo, às circunstâncias, porque pegou o hábito, a convivência de pessoas muito explosivas o tempo todo com as coisas da vida, que você se torna também uma pessoa assim. Então, você vai pegando os hábitos do mundo externo e colocando na sua identidade, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir. E aqui, você vai criando uma identidade através do mundo, como a gente falou já no simbolismo. Então, essa identidade que é criada a partir do mundo é criada dessa forma. A gente pega um hábito, pega uma coisa nova, repete tantas vezes que isso vira automático. E esse automático é porque esse padrão de tantas vezes repetido, ele é passado para o nosso subconsciente. Então, é por isso que as pessoas falam que no nosso subconsciente está guardado todos os nossos padrões, todas as nossas crenças, porque são os hábitos, os caminhos de pensamento, todos os conceitos que foram esquematizados e automatizados no nosso subconsciente. Então, basicamente, a nossa velha identidade está guardada no nosso subconsciente, porque ela é automática. Portanto, se a gente deseja renascer, tirar todas as coisas negativas que nos faz nos sentir mal, por exemplo, eu tenho crenças, pensamentos, sentimentos e hábitos de ser uma pessoa tímida. Só que eu não quero ser uma pessoa tímida. Eu nasci para me expressar, eu nasci para falar mesmo. Eu nasci para ser expansiva e para me comunicar e para mostrar quem eu sou. Então, ser tímida não está condizente ali com a minha verdade. Portanto, eu vou tirar esses pensamentos, esses sentimentos, essas ideias e histórias que me foram colocadas através das experiências, que eu devo ser uma pessoa tímida, que não é certo eu chegar falando alto, não sei o que lá, que me canalizou de expressão. Eu pegar tudo isso e parar de fazê-las, parar de repeti-las e substituir por novos padrões, por novos conceitos e novas ideias.
Então, basicamente, eu no caso, né, eu vou fazer uma reprogramação mental. Então, eu vou entender quais são os conceitos, quais são as áreas da vida que tem certas coisas que eu não quero mais carregar pra mim, nessa minha nova era de renascimento, e eu vou pegar, entender quais são elas e jogá-las fora. Banhá-las e limpá-las nas águas do batismo, como é a metáfora. Portanto, eu vou pegar elas, limpar elas e substituir por conceitos, ideias, pensamentos e hábitos positivos que estejam condizentes com a vida que eu quero viver. E basicamente dessa forma, você vai substituindo os teus padrões subconscientes e colocando novos. E daí você substituiu uma vez, fez um dia lá, substituiu uma vez, por exemplo, era para você reagir de uma forma tímida, porém você pegou e falou, não é dessa forma que eu quero viver a minha vida, foi lá e trocou o conceito para eu vou dar bom dia, eu vou puxar conversa, eu vou ir lá e falar, eu vou mandar mensagem. Então você trocou esse hábito de ação, de pensamento e de sentimento, agora é só você repetir. Repetir por tempo suficiente, entendendo que esse é o seu novo estilo de vida, até que, uma hora ou outra, isso vai se automatizar e você vai ter trocado a tua identidade antiga por uma identidade nova que você escolheu construir. Então, basicamente, o renascimento, o batismo, nada mais é do que isso. Você trocar os teus padrões subconscientes, a tua autoimagem, a tua identidade velha por uma identidade nova. Uma identidade voltada para o reino dos céus, entendendo que você tem o poder de criar quem você deseja ser, a vida que você quer viver. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer durante 30 dias e eu vou documentar para vocês todos esses 30 dias e mostrando para vocês nos episódios que eu vou liberar aqui no meu canal do YouTube. Então, eu vou mostrar como é que eu vou fazer, quais são as minhas metas, os meus objetivos, como é que eu vou me organizar, se eu tô tendo resultado, para que vocês sintam, interessante, pode ser que eu faça também. Então, eu quero deixar vocês inspirados também a mudarem e buscarem ser as tuas melhores versões, mas não buscando fora, e sim integrando e assumindo já ser a sua melhor versão. E eu vou fazer isso tudo na prática, para que vocês sigam o meu caminho, vejam, se essa daí conseguiu, eu também consigo. Então é isso, vamos com a gente. Vou falar para vocês então agora quais serão as minhas metas e como é que eu vou me organizar durante todo esse processo.